Imagina só pilares gigantescos, projetados especificamente para sobreviver um apocalipse global, e lendas sobre reis da antiga Babilônia e cavaleiros medievais escondendo segredos tipo milenares. Parece até roteiro de filme de fantasia, né? Exatamente. Mas essa é, na verdade, a fundação da narrativa de origem de uma das organizações mais, enigmáticas do mundo. Então, damos as boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma imersão profunda. Muito bom estar aqui de novo. O nosso tema hoje é a história pré-histórica, ou seja, a história lendária da maçonaria. E a bússola para essa nossa exploração é a parte 1 daquela obra clássica, o The History of Freemasonry, do Albert G. Mackey. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Com certeza. E a nossa missão hoje não é simplesmente listar o que essas lendas dizem, mas destrinchar o propósito delas. Vamos tentar entender como essas histórias foram construídas para proteger o ofício, sabe? Justificar linhagens e transmitir muita filosofia através dos séculos. E é super importante a gente frisar desde já que não estamos aqui para aplicar um cinismo moderno tipo, vamos apenas desmascarar mitos e pronto. Claro, claro. O objetivo é compreender que essas narrativas, por mais fantasiosas que pareçam na superfície, elas carregam as sementes de verdades históricas e também os códigos morais que eram essenciais para quem as criou lá no passado. Perfeito. O Mackey divide a história maçônica em 2 grandes blocos, né? Tem o período histórico, onde existem documentos, atas, um rastro de papel bem claro, e tem o período pré-histórico. Que é o nosso foco exclusivo de hoje. Isso. E todo esse universo pré-histórico é baseado nos chamados antigos manuscritos, ou Old Charges. Mas o que são exatamente esses manuscritos? Bom, estamos falando basicamente de pergaminhos medievais. Coisas como o poema de Holliwell, lá de 1390, e o manuscrito de Cook. Eles contêm o que ficou conhecido como a lenda do ofício. A famosa Legend of the Craft. Essa mesma. E o curioso é que a forma como as pessoas leram e interpretaram esses textos mudou de um jeito absurdo ao longo do tempo. Como assim? Olha, durante muitos séculos, predominou o que os estudiosos hoje chamam de escola da credulidade. O nome já diz muito, né? Pois é. As primeiras gerações de maçons liam esses manuscritos e aceitavam literalmente cada palavra. Para eles, era um fato histórico absoluto. Sem questionar. Tá tudo no lixo. Tipo, isso aqui é fraude pura, vamos descartar. Exato. Rotularam tudo como fábula sem valor. O que nos leva à abordagem que o Mackey defende, que é a escola iconoclasta. Liderada por pesquisadores como Hugian e o Woodford, certo? Exatamente. O princípio básico dessa escola é bem interessante. Eles dizem que a gente não deve considerar algo falso em tudo, só porque é falso em um detalhe específico. Faz sentido. Eles começaram a dissecar a lenda para encontrar o valor simbólico, aquela semente histórica que sobreviveu à distorção do tempo, sabe? É como a brincadeira do telefone sem fio. O telefone sem fio que atravessa os séculos. A mensagem original chega toda distorcida, mas a essência do recado ainda está lá, em algum lugar. Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui. Manda. Essa abordagem iconoclasta, ela não corre o risco de ser apenas um viés de confirmação gigante. Interessante. Como assim? Porque pensa comigo, se a gente simplesmente mantém os detalhes que se encaixam numa verdade simbólica que a gente já quer acreditar e descarta as datas e fatos que não batem, nós não estamos apenas inventando uma história mais palatável e chamando isso de rigor acadêmico? Essa é uma crítica excelente. E muito válida para quem estuda historiografia em geral. Mas a defesa do Mackey não é sobre fabricar uma nova verdade histórica para passar pano. Não. Não. É sobre reconhecer o gênero literário do texto que a gente está analisando. Imagina que você vai ler a Ilíada do Homero. Você não abre o livro esperando encontrar coordenadas precisas de GPS para achar Troia hoje em dia, né? Eu definitivamente me frustraria muito se fizesse isso. Pois é, os antigos manuscritos não eram faturas, diários de engenharia ou auditorias contábeis. Eles eram estatutos morais. Eles representavam a herança intelectual de uma guilda de construtores medievais. Entendi. Eram documentos de outra natureza. E tem um detalhe crucial aí.
Grande parte desses artesãos, lá na Idade Média, era analfabeta. Esses textos eram lidos em voz alta em assembleias para elevar o moral da galera. Dando significado para um trabalho que, convenhamos, era fisicamente brutal. Cortar e carregar pedra o dia inteiro não devia ser nada fácil. Exato. A escola iconoclasta entende que a utilidade do texto não estava na precisão de uma datação por carbono, estava na função sociológica que ele cumpria para aqueles homens. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva. Estávamos aqui cobrando uma exatidão contábil de um manifesto que era, no fundo, poético e motivacional. Perfeitamente colocado. E falando em ambição narrativa, a lenda do ofício não economiza nem um pouco na escala de tempo. Os caras vão longe. Muito longe. A narrativa volta para antes do dilúvio de Noé. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante, com a famosa lenda de Lameque. Sim, a lenda de Lameque. Ela bebe muito do livro do Gênesis, da Bíblia, e também de adaptações de historiadores antigos, como Flávio Joséfo, misturando tudo com algumas crônicas medievais. Uma salada histórica. E o que a lenda diz exatamente sobre ele? Na lenda, os 3 filhos de Lameque são os grandes descobridores de todas as ciências fundamentais da humanidade. Certo. Mas eles têm um problema, não é? Eles preveem que o mundo vai enfrentar uma catástrofe iminente. Seja pela fúria de um incêndio global ou pelas águas de um dilúvio sem precedentes. O medo do fim do mundo é bem antigo. E para não perder todo esse conhecimento valioso que eles tinham acabado de estruturar, eles bolam um plano. Eles decidem gravar os segredos de suas ciências em 2 grandes pilares. E os materiais dos pilares são bem específicos na lenda. Sim, além da detalhe é que um dos pilares era feito de mármore, que foi escolhido para não queimar caso o mundo acabasse em fogo. E o outro pilar era feito de um material chamado láteros, que é um tipo de tijolo bem resistente. Esse foi projetado para não se dissolver ou afundar caso o mundo fosse submerso por água. Olha, pensando bem, isso é basicamente o primeiro sistema de backup em nuvem da humanidade. É a analogia perfeita, é exatamente isso. A ideia de preservar o conhecimento contra um colapso total da civilização. E o engraçado é que, segundo a própria lenda, esse plano de contingência funcionou muito bem. É mesmo. Quem encontrou os pilares? Ninguém menos que Hermes, o grande sábio, e posteriormente o filósofo Pitágoras. Supostamente eles encontraram esses pilares depois que as águas do dilúvio baixaram, e aí eles restauraram essas ciências para as novas gerações. Mas entre todas essas ciências que foram salvas nos pilares, a lenda dá um destaque astronômico para uma quinta ciência em particular, né? A geometria. Sim, a geometria ganha o holofote principal. E não é só tratada como uma matéria importante da escola. A lenda trata a geometria praticamente como um sinônimo exato da própria maçonaria. Isso me deixa curioso. Por quê? Bom, a nossa audiência provavelmente sabe que, na Idade Média, a educação clássica era estruturada nas 7 artes liberais. Gramática, retórica, música, enfim. Mas por que essa fixação tão absoluta especificamente na geometria? Por que igualá-la à própria maçonaria e não, sei lá, a lógica ou a astronomia? Excelente pergunta. E a resposta está em quem contava a lenda. Para os maçons operativos medievais, aqueles indivíduos que estavam lá literalmente com a mão na massa, cortando e empilhando pedras pesadas para erguer imensas catedrais góticas, a geometria não era só um conceito abstrato que você estuda numa lousa. Era a ferramenta de trabalho deles. Era um motor prático da vida deles. Mas tem um componente teológico profundo por trás disso também. E qual seria? Do universo, a geometria foi a exata ferramenta que ele usou para impor ordem naquele caos primordial da criação. Uau! Então é muito mais do que matemática. Muito mais. Ao dominar a geometria, o maçom operativo não se via apenas como um pedreiro altamente qualificado. Ele sentia que estava participando do próprio ato divino da criação. Caramba! Eles usavam a proporção, o prumo, o esquadro, a simetria, tudo isso para transformar uma matéria bruta, que era a pedra, em uma representação física da harmonia dos céus. Então, igualar a maçonaria à geometria era uma forma simbólica de dizer que o trabalho manual, suado deles, era, na verdade, um sacerdócio sagrado. É uma forma magistral de elevar o status da profissão. Deixa de ser um trabalho braçal e vira uma missão cósmica. Mas beleza, se esse conhecimento sagrado sobreviveu ao dilúvio naqueles pilares de backup, como é que ele passou a estruturar grupos reais de pessoas?
Aí a lenda do ofício dá um salto. Ela nos leva daquela narrativa antediluviana diretamente para a planície de Sinar, na antiga Babilônia, e introduz uma figura imponente, Nimrod. O monarca da Babilônia e da Assíria. E a lenda chama ele de o primeiro grão-mestre, correto? Exato. E o Nimrod é tradicionalmente associado a uma obra famosa, que é a construção da Torre de Babel. Mas espera aí, na leitura bíblica convencional, que a maioria das pessoas conhece, Babel é um conto sobre a arrogância humana. É a galera tentando chegar no céu e sendo punida por Deus com a confusão das línguas, não é? Essa é a visão teológica padrão, sim. Mas a lenda do ofício subverte totalmente essa visão. Para os construtores medievais, Babel não era um conto moral sobre arrogância. Babel representou simplesmente o primeiro megaprojeto arquitetônico de engenharia da humanidade. Ah, claro. Eles olham pelo lado da obra. Imagina o tamanho daquele canteiro de obras. Nimrod precisou organizar dezenas de milhares de trabalhadores. A lenda conta que ele forneceu as primeiras leis de conduta, estabeleceu salários e estruturou os pedreiros num sistema altamente organizado. Basicamente, foi a primeira constituição formal do ofício de construir. E da Babilônia, para onde esse conhecimento migra? A lenda se ramifica. Alega que o conhecimento da geometria migrou para o Egito através de figuras como Abraão e o matemático Euclides. Mas aqui acontece uma transição que eu acho fenomenal. No século XVIII, ocorre uma mudança tectônica nessa narrativa toda. Com a transição para a chamada maçonaria especulativa e a publicação daquelas constituições de Anderson lá em 1723, o Nimrod e a Babilônia são meio que rebaixados, né? Silenciosamente escanteados. Sim, eles perdem o protagonismo. E aí o foco geográfico e espiritual muda quase inteiramente para Jerusalém. O Templo de Salomão assume o palco principal de forma absoluta. Deixa eu tentar dar um palpite do porquê isso aconteceu. Posso? Claro, manda ver. As constituições de Anderson funcionaram basicamente como uma campanha de marketing, uma campanha de relações públicas daquela época. A elite intelectual britânica do Iluminismo não devia se sentir muito confortável em traçar suas origens morais até um rei babilônico que todo mundo associava ao paganismo e ao caos das línguas de Babel. O rei Salomão oferecia uma linhagem judaico-cristã muito mais respeitável para os padrões europeus. Estou certo? Você acertou na mosca. Essa é exatamente a mecânica por trás dessa transição. A maçonaria especulativa, na Inglaterra do século XVIII, não era mais formada por pedreiros literais. Ela estava atraindo aristocratas, cientistas, clérigos. Gente da alta sociedade. Pois é. E essa galera buscava um paradigma que combinasse com a filosofia moral e o racionalismo cristão daquela época. O rei Salomão já era reconhecido universalmente como o arquétipo do monarca sábio, abençoado por Deus. Ele era a figura patronal perfeita. O Templo de Jerusalém oferecia uma estrutura narrativa 1000 vezes mais palatável do que a polêmica Torre de Babel. Faz todo sentido. Mas ao focar na lenda do templo, que engloba o rei Salomão, o rei Irão de Tiro e o famoso arquiteto Irão Abife, surge um paradoxo muito interessante que o Mack faz questão de apontar na obra. Qual? A questão dos números. Essa mesma. Os rituais e lendas que descrevem a construção do Templo de Salomão citam números absurdamente precisos e gigantescos, algo como 3.600 mestres maçons supervisionando 80.000 companheiros operando em perfeita sincronia. É um exército de trabalhadores. Sim. Mas o Mack demonstra, de forma clara, que esses números contradizem abertamente os registros bíblicos originais lá nos livros de Reis e Crônicas. A matemática não bate com a Bíblia. Realmente não bate. E a minha grande dúvida é, se essa nova geração de membros especulativos e iluministas que eram cientistas e filósofos prezava tanto pela precisão geométrica e pela racionalidade, por que eles aceitariam uma matemática tão flagrantemente errada e exagerada nos seus próprios rituais? Bom, a resposta é simples se você olhar além do sentido literal. A menos que A menos que o quê? que os números não fossem uma planilha de custos. Exato. Eles não deveriam ser lidos como uma planilha contábil ou um censo demográfico. Eles eram um código métrico para outra coisa. Se conectarmos isso ao panorama intelectual maior da época, percebemos que a precisão contábil era totalmente irrelevante,
E sabe por quê? Porque o Templo de Salomão deixou de ser visto por eles como um mero edifício de pedra lá na Palestina. Ele foi transformado na alegoria definitiva. Ah, a construção simbólica do indivíduo. Perfeito! O templo tornou-se a grande metáfora para a construção do caráter ético, moral e espiritual da humanidade. Os números grandiosos, aquelas dezenas de milhares de trabalhadores perfeitamente organizados, em classes e em graus, não eram uma tentativa de escrever a história econômica do Oriente Médio. Eles serviam para ilustrar o conceito de ordem sublime. É a utopia do trabalho em equipe. Exatamente, mostravam como a humanidade inteira, mesmo dividida em diferentes níveis de compreensão e diferentes funções sociais, poderia trabalhar em uníssono, sob o plano maior do grande arquiteto. A harmonia entre o Salomão, o rei aliado de Tiro, e o mestre artesão representava a união da sabedoria, da força e da beleza. Era a utopia da colaboração humana perfeitamente calibrada. É incrível ver como o propósito por trás da lenda acaba definindo o mito em si. Mas olha, a ambição dessa galera por criar linhagens épicas não parou no Oriente Médio, né? Nem um pouco. A imaginação europeia foi muito além. Sim, se o Salomão resolveu o problema da respeitabilidade moral para os britânicos do século XVIII, parece que logo a aristocracia começou a procurar elos históricos ainda mais exóticos e místicos. Vamos explorar os tais artífices dionisíacos? Vamos. Essa é uma conexão que muitos teóricos adoram citar. Os artífices dionisíacos eram sociedades místicas de construtores que atuavam lá na Ásia Menor, dedicadas ao deus Baco, ou Dionísio. E o que tem de tão especial neles? Eles viajavam pela região erguendo grandes teatros e templos, mas o que mais chama atenção é a complexidade absurda da organização social deles. Eles possuíam sinais de reconhecimento secretos exclusivos, habitavam em moradias comunitárias e praticavam algo muito parecido com assistência social, sustentando os membros doentes e as viúvas dos colegas que faleciam. É uma estrutura impressionantemente semelhante à das guildas maçônicas posteriores. O próprio Mack admite a força dessa analogia, não é? Ele até sugere que talvez alguns artífices fenícios ligados a essa tradição tenham de fato trabalhado nas obras do Templo de Salomão. O Mack é bem cauteloso, mas ele reconhece essa paralela. A similaridade na estrutura organizacional e no uso de ferramentas da arquitetura como metáforas filosóficas é inegável. Mas tem um limite aí. Onde ele traça a linha? Ele traça a linha na afirmação de descendência histórica direta. Ele diz que uma analogia de métodos não prova de jeito nenhum uma genealogia ininterrupta de milênios até chegar aos canteiros de obras da Escócia medieval. Entendi. É o que a biologia chamaria de evolução convergente. Perfeita analogia. Diferentes grupos em diferentes épocas encontram soluções idênticas para problemas semelhantes, sem necessariamente estarem conectados ou terem herdado isso um do outro. E se a conexão com os dionisíacos pelo menos tem alguma base antropológica e estrutural real, o mesmo definitivamente não pode ser dito do que o Mack chama de o elo falso dos druidas. Ah, os druidas, essa é clássica. Sim. Teóricos famosos do passado, como o Preston e o Hutchinson, tentaram criar uma história de origem puramente britânica. Eles queriam ligar a maçonaria aos antigos ritos celtas praticados nas florestas obscuras da Grã-Bretanha. E o Mack, pelo que eu li, basicamente oblitera essa teoria, né? Totalmente. Ele não deixa pedra sobre pedra. E o motivo central é o choque filosófico absoluto entre os dois sistemas, correto? Correto. A argumentação do Mack destrói essa teoria, demonstrando o profundo anacronismo e a total incompatibilidade ética entre os dois. Como assim? Pensa bem, os registros históricos que temos sobre os druidas apontam para um sistema tribal mantido muitas vezes através do medo dos deuses da natureza, e que frequentemente culminava em rituais de sangue e até em sacrifícios humanos. Nossa, um contraste meio forte, não? Exato. A essência da maçonaria, mesmo nas suas lendas mais primitivas, ali nos canteiros de obras medievais, aponta sempre em direção à razão, à fraternidade pacífica, ao estudo da ciência, daquelas artes liberais que falamos. Tentar mesclar a filosofia iluminista de tolerância com ritos tribais de sacrifício da Idade do Ferro é um erro categórico. Não tem cola que junte essas duas coisas. Não tem.
simplesmente numa ponte intelectual possível entre eles. Bom, isso nos leva ao que eu considero o topo da montanha das fantasias históricas dessa época. O mito dos mitos. Já sei do que você vai falar. A conexão com as cruzadas e a lenda dos Cavaleiros Templários. Ah, o famoso mito templário. Eu diria que é possivelmente a invenção narrativa mais persistente e de maior impacto político de toda a história maçônica moderna. A lenda postula que a maçonaria foi preservada, ou que até se originou diretamente, dos Cavaleiros Templários. Isso logo após a ordem ter sido violentamente suprimida e queimada na fogueira pelo rei da França e pelo Papa, lá no início do século XIV. Sim, tem toda uma aura romântica. A narrativa diz que cavaleiros que conseguiram fugir, como o lendário Domon, encontraram um porto seguro na Escócia. Uniram forças com as guildas de construtores locais e supostamente até lutaram ao lado do rei Robert Bruce na Batalha de Bannockburn. É um roteiro de Hollywood pronto. Mas é só isso mesmo, um roteiro. O Mack cataloga tudo isso como pura ficção histórica. Não existe uma única folha de pergaminho real daquela época que sustente essa lenda. Mas sabe o que eu acho mais fascinante aqui? Não é o fato de ser falso. É o porquê. Como é que uma lenda tão específica ganhou tanta força do nada? O Mack sugere que isso foi manufaturado, inventado do zero com um propósito político muito claro e bem prático, envolvendo a famosa casa de Stuart, que estava no exílio. Como isso funcionava na prática. É aqui que a história lendária vira uma aula de geopolítica europeia do século XVIII. É muito interessante. Conta mais. Após a Revolução Gloriosa na Grã-Bretanha, a dinastia católica dos Stuart foi tirada do poder e forçada ao exílio. Muitos dos seus apoiadores e nobres leais fugiram e se refugiaram na França. Tá, e aí? Esses exilados precisavam desesperadamente de uma rede de contatos para organizar sua restauração política, recrutar aliados na aristocracia da Europa e arrecadar fundos e armas de forma totalmente sigilosa para não serem descobertos pelos espiões ingleses. A trama engrossa. Muito. E a maçonaria, que estava ganhando uma popularidade absurda na Europa continental exatamente naquele momento, oferecia a cobertura ideal, o véu de segredo perfeito. Mas tinha um pequeno problema, digamos, um problema de marketing para essa elite. A origem operária da fraternidade. Exatamente. A aristocracia continental francesa e europeia do século XVIII era absolutamente obcecada por linhagem e sangue azul. Não dá para imaginar um conde francês muito animado e entrar para um sindicato de pedreiros. Pois é, convidar condes, duques e marqueses para se unirem a uma sociedade secreta, que orgulhosamente afirmava descender de humildes pedreiros e cortadores de pedra britânicos, não era politicamente nem um pouco atraente. Essa aristocracia exigia cavalheirismo, nobreza de espada. E é aí que entra a lenda templária para salvar o dia. Foi a solução mágica. Figuras politicamente ligadas aos Stuart, como o famoso cavalheiro Ramsay, introduziram do nada essa narrativa de que a maçonaria não vinha das guildas de artesãos. Ela teria se originado das grandes ordens nobres de cavalaria lá da Terra Santa durante as cruzadas. Que sacada genial! Genial! De repente, de um dia para o outro, participar da fraternidade não era mais sobre adotar simbolicamente o avental sujo de um pedreiro. Era sobre herdar o manto glorioso e místico de um cavaleiro cruzado. O mito templário foi um mecanismo brilhante de relações públicas para transformar uma simples guilda artesanal num clube de prestígio dinástico, o que, claro, foi incrivelmente útil para a captação de recursos da causa Stuart. É um caso clássico de reescrever o próprio currículo para conseguir a vaga de emprego. Mas, olha, parando para pensar na logística absurda que essa lenda exige para ser verdade lá na Idade Média, é cômico. É bem irreal. É como imaginar, nos dias de hoje, o CEO bilionário de uma grande empresa de tecnologia bélica decidindo fugir, aí ele se infiltra no chão de fábrica de uma metalúrgica, disfarçado de operário, começa a apertar parafusos na esteira e decide que aquela ali é a verdadeira vocação secreta da vida dele
e que ele vai passar esse segredo industrial para os descendentes nobres dele. É bem por aí. Faz algum sentido lógico imaginar um cavaleiro templário que era um aristocrata orgulhoso, a elite da elite, uma verdadeira máquina de guerra, abandonando sua espada longa para pegar uma pequena colher de pedreiro, vestir um avental de couro cru e ir cortar e lixar blocos pesados de pedra no frio congelante da Escócia. O seu exemplo captura perfeitamente a enorme barreira sociológica da época. Na sociedade rigidamente estratificada da Idade Média, aquele orgulho de classe era intransponível. Cada um no seu quadrado. Exatamente. A nobreza guerreira viu o trabalho manual, mesmo um trabalho altamente complexo e especializado como projetar e construir catedrais de pedra, como algo fundamentalmente indigno. Era algo muito abaixo do seu status aristocrático. O abismo social entre um cavaleiro feudal a cavalo e um artesão plebeu era gigantesco. Um abismo que eles jamais cruzariam voluntariamente. Jamais. A ideia de monges guerreiros ricos se fundindo voluntariamente a guildas de pedreiros locais e ainda adotando todos os seus jargões de obra não é apenas historicamente infundada, é um absurdo sociológico para qualquer pessoa que entenda o básico da mentalidade feudal. Não dá para comprar ideia. E a ironia central dessa invenção narrativa no século XVIII é bem palpável, se você for ver. Aqueles aristocratas que fabricaram os chamados altos graus tentaram obscurecer e esconder a origem honesta, laboriosa e incrivelmente engenhosa dos construtores operativos reais. Verdade. Eles trocaram a dignidade real do trabalho duro e todo o domínio prático que aquelas guildas tinham das ciências naturais e da matemática por uma capa brilhante. Uma capa de realeza e de batalhas cruzadas totalmente fabricada. No fim das contas, eles preferiram o glamour militar inventado ao verdadeiro gênio da engenharia que ergueu a Europa. O que nos traz de volta ao ponto central da nossa jornada de hoje pelas lendas maçônicas antigas. Com todos esses mitos devidamente desconstruídos e entendidos, da Torre de Babel aos Cavaleiros Templários, por que diabos o estudo detalhado dessas narrativas antigas continua sendo tão relevante hoje para quem está ouvindo? Isso é fundamental. A relevância está na lição profunda de como o ser humano constrói a própria cultura. A grande lição que essas lendas deixam não é sobre descobrir o CPF de quem assinou o recido das pedras do Templo de Salomão ou quem cruzou a fronteira de cavalo em 1314. Claro que não. A questão é que o ser humano possui uma necessidade psicológica e social inata de mitos. Nós precisamos de alegorias épicas para conseguir transmitir valores morais e ética através do abismo do tempo. É a diferença entre ler uma tabela e ouvir uma história. Exatamente. Dados frios, listas de regras de conduta, regulamentos burocráticos, tudo isso é facilmente esquecido ou se corrompe com o tempo ou pega fogo. Mas a informação que vem bem embrulhada em uma narrativa heróica e memorável, essa adquire imortalidade. Faz sentido. É a mesma diferença entre você ler um manual técnico de conduta que simplesmente diz não esqueça e proteja o conhecimento científico versus você sentar em roda e ouvir a lenda incrível dos filhos de Lameque gravando ciências em pilares mágicos para desafiar o fogo do apocalipse e a fúria de um dilúvio global. A moral da história cria raízes muito mais profundas na nossa imaginação. Precisamente. Por séculos, pedreiros operativos reais, homens humildes, enfrentando o cansaço extremo, a poeira e o perigo constante de morrer despencando dos canteiros de obras medievais, eles usaram essas lendas grandiosas de reis babilônicos e sábios antediluvianos para conseguir defender, justificar e enobrecer o trabalho exaustivo de suas próprias mãos. É quase poético. Eles sabiam, intuitivamente, que as catedrais físicas de pedra que eles estavam construindo poderiam, mais cedo ou mais tarde, sucumbir ao desgaste do tempo, a uma guerra ou a desastres naturais. Mas que o símbolo que eles deixaram e a lenda que eles criaram, esses sim, continuariam operando e inspirando as mentes de muitas gerações futuras. E de fato continuou, até hoje.
O mito é mais indestrutível que a pedra. E isso, olha, isso estabelece perfeitamente o terreno para o nosso próximo encontro, pois deixa uma provocação super inquietante no ar. Qual provocação? Nós passamos todo esse tempo aqui entendendo como os artesãos reais, a galera que moldava as pedras, construíram essa história pré-histórica lendária só para proteger o segredo de como erguer essas maravilhas arquitetônicas, certo? Certo. Mas a grande pergunta que fica é: o que acontece com toda essa intrincada mitologia e com todo esse simbolismo belíssimo de prumos e esquadros de pedra, quando as lojas começam a abrir as portas para indivíduos que nunca na vida seguraram um cinzel ou sujaram as mãos de cal? O que ocorre com a narrativa quando o foco principal deixa de ser a construção literal de tetos abobadados em catedrais gigantes para os biscos e passa a ser a construção apenas de sistemas filosóficos e morais dentro da cabeça das pessoas. É uma mudança de paradigma colossal. Exatamente. Como a poeira física da pedra se transforma de forma quase mágica nas abstrações intelectuais e nas ideias revolucionárias do iluminismo. E esse fenômeno, que é a transição monumental e histórica da chamada maçonaria operativa para a maçonaria especulativa moderna, é possivelmente um dos pontos de virada mais fascinantes de toda a história ocidental. E adivinha só, será a base exata da nossa próxima análise. Um mistério que certamente vai render muito assunto. Por hoje, nós encerramos nossa exploração visualizando de novo os filhos do velho Lameque gravando e martelando suas descobertas naqueles dois pilares inabaláveis. Uma imagem poderosa. Muito. E seja isso interpretado como um fato literal do passado, ou como um gênio absoluto da alegoria, o instinto humano de tentar garantir que a sabedoria sempre sobreviva às nossas catástrofes, pavimentando o futuro. Esse instinto é, sem dúvida nenhuma, a herança mais valiosa de todas. É um momento excelente para fecharmos nossos cadernos por hoje. Com certeza, foi ótimo. Muito obrigado a toda a nossa audiência que nos acompanhou nesta imersão profunda pelas raízes lendárias. E até a nossa próxima descoberta. Imagine descobrir que uma das sociedades mais lendárias do mundo, cercada de mitos sobre cavaleiros templários cruzando desertos e, ritos mágicos entoados nas ruínas do Templo de Salomão, na verdade começou como um sindicato de pedreiros e engenheiros na Roma antiga. É uma quebra de expectativa total. Total. Dando continuidade imediata à nossa discussão anterior sobre as origens da maçonaria, o nosso objetivo nessa etapa da nossa imersão é jogar esses mitos pela janela. Nós vamos olhar estritamente para os papéis e para os registros históricos reais. E essa é uma virada fundamental, né? Porque quando a narrativa abandona a fantasia, a realidade que sobra é infinitamente mais interessante. Com certeza. O foco agora, seguindo aquele trabalho de compilação do historiador Albert J. Mackey, é exatamente o que ele chama de parte 2, a história autêntica ou registrada. É o momento de separar o que é lenda romântica do que é uma linhagem documental comprovada. Certo, vamos desempacotar isso, porque a transição mental que a gente precisa fazer aqui é quase brutal. Na nossa última etapa, a gente estava falando de lendas que envolviam mistérios pagãos, reis bíblicos e cruzados com espadas em punho. E a narrativa autêntica do Mackey pega tudo isso e simplesmente descarta, certo? Ele rejeita firmemente qualquer ligação com o Templo de Salomão. Rejeita com base num princípio que é irrefutável para qualquer historiador sério, que é a ausência absoluta de provas. Não tem um recibo de pedra da época. Não tem. Não há um único documento, um pergaminho, uma ata, nada que sustente que cavaleiros medievais ou sacerdotes fundaram a instituição. É tudo retroativo, sabe? É uma genealogia inventada séculos depois para dar um ar de antiguidade mística à ordem. O que leva a gente para o ponto de origem real, que é muito mais pragmático, o nascimento documentado da estrutura que viria a se tornar a maçonaria é rastreado até os colégios romanos de artífices, os Roman Colleges of Artificers. Isso mesmo. E isso acontece lá atrás, durante o reinado de Numa Pompílio, que foi o sucessor de Rômulo. Um rei conhecido por ser mais filosófico e religioso, menos focado em fazer guerra o tempo todo. Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui com você. Por favor, vá em frente. Como que uma guilda local em Roma, um grupo de sujeitos focados em cortar pedras, calcular arcos e erguer paredes, sobrevive aos milênios
e se transforma num fenômeno filosófico global? É uma ótima pergunta. Porque, para quem está acompanhando a gente, a melhor analogia para esses colégios parece ser algo como os nossos modernos sindicatos de classe ou, sei lá, o Conselho Regional de Engenharia. E eu nunca vi um conselho de engenharia durar 2000 anos e gerar uma fraternidade cheia de rituais pelo mundo. Tem uma peça faltando aí. O que é fascinante aqui é justamente a natureza dessa organização que o Numa criou. Não era um simples conselho de classe no sentido moderno, focado só em piso salarial ou carga horária. Tá. De algo que os historiadores chamam de espírito de guilda. E para a gente entender a força disso, a gente precisa se transportar para a mentalidade da antiguidade. Não existia previdência social, não existia seguro de vida. Pois é, se um pedreiro caísse de um andaime numa obra gigante, a família dele passava fome no dia seguinte. Exatamente. O espírito de guilda resolvia esse problema unindo a cooperação técnica com uma fraternidade absoluta. Eles não dividiam só o canteiro de obras, eles dividiam privilégios, responsabilidades e um senso de comunidade sagrada. Uma rede de apoio mesmo. Era como uma família estendida, uma sociedade de seguro mútuo e uma escola técnica, tudo ao mesmo tempo. Se alguém ficasse doente, a guilda cuidava. Se alguém morresse, a guilda pagava o funeral e amparava as viúvas. Era Extremamente perigoso e instável. Era a única rede de segurança que eles tinham. E para proteger os segredos da profissão, porque saber como construir um arco de pedra que não desabava era uma vantagem tecnológica enorme, eles criaram rituais internos. Faz sentido. Juramentos de sigilo, formas de se reconhecerem. Isso. É aí que a estrutura que a gente reconhece hoje começa a tomar forma, baseada em pura necessidade prática e sobrevivência, não em magia. Mas Roma não ficou restrita às 7 colinas lá da Itália. E é aí que a engrenagem da história começa a girar e espalhar essa semente, né? Porque a sobrevivência desse espírito de guilda não aconteceu por meio do isolamento. longe disso. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente precisa olhar para a maior máquina de expansão da antiguidade, que são as legiões romanas. Existe uma visão meio romantizada de que o exército romano era só soldado com escudo e lança marchando e conquistando território. Aham, mas as legiões eram cidades móveis. Elas não apenas conquistavam, elas construíam civilizações inteiras do zero onde quer que pisassem. Eles precisavam de infraestrutura rápida. Estradas para mover as tropas, aquedutos para abastecer os acampamentos que virariam cidades, banhos públicos, a logística pesada do império. Exato. E quem fazia isso? Os membros daqueles colégios de artífices. Os construtores iam junto nas excursões vitoriosas, e quando eles estabeleciam colônias na Gália, na Britânia, na Ibéria, a arte de construir entrava em contato com os povos nativos. Então os gauleses e os britânicos não só aprenderam a falar latim. Não, eles absorveram a habilidade técnica de construir em pedra e, crucialmente, absorveram a estrutura da guilda. A fraternidade viajou na bagagem do exército romano. E aqui entra um cenário que sempre me parece o maior gargalo de qualquer aula de história, e que acho que exige uma reflexão da nossa parte. Imagina o Império Romano caindo aos pedaços, lá pelo século V, a política em colapso total. Invasões bárbaras para todo lado. Exato, o caos absoluto tomando conta das ruas. No meio dessa tempestade toda que varreu a Europa, como é que uma organização de pedreiros não desaparece junto com o Estado que criou ela? Essa é talvez a maior prova de resiliência humana da história inteira. O império político morreu, sim. A infraestrutura estatal desmoronou. Mas o espírito de guilda sobreviveu justamente porque não dependia de decretos imperiais para existir. Dependia de teto, né? Os bárbaros também precisavam de telhados que não caíssem na cabeça deles. Precisamente. A necessidade da arquitetura, de construir moinhos, muralhas e igrejas, permaneceu. E como a rede de apoio mútuo já estava enraizada nas províncias através daquelas guildas locais, elas continuaram operando meio que no escuro. Mantiveram as confrarias unidas nos séculos mais duros da Idade Média. Eles se isolaram para proteger o próprio ofício no mundo sem lei. Isso. E isso nos leva a um salto no tempo inevitável na nossa narrativa. A gente sai dessa fase de sobrevivência silenciosa, onde eles só mantinham a chama acesa nos escombros, para uma reemergência ativa.
Estamos falando agora do século X. Sim, e mais especificamente, os registros do MAC apontam para a região da Lombardia, no norte da Itália. Depois daquele longo período de fragmentação, a Europa começa lentamente a se estabilizar. Há um renascimento comercial inicial e da arquitetura de grande escala. E é da cidade de Como que essa associação ressurge com uma força absurda. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as catedrais começam a ser planejadas. E uma catedral não é um puxadinho que se faz com a mão de obra de uma pequena vila. Exige uma concentração gigantesca de conhecimento técnico. Com certeza. Então a gente tem esses construtores da Lombardia saindo das suas cidades e viajando para erguer a Europa pedra por pedra. Eles são chamados nos registros de maçons itinerantes, os Traveling Freemasons. E a palavra itinerante é a chave de tudo. Eles precisavam cruzar fronteiras. Iam para a Alemanha, França, Inglaterra, sendo contratados por reis e bispos para construir catedrais góticas. E ao fazerem isso, eles restabeleciam as confrarias locais por onde passavam. Eles reativaram a rede antiga de contatos, essencialmente. Exatamente. O movimento documentado a partir de Cone, como é um desdobramento direto, uma linha contínua dos antigos colégios romanos. E repare, até esse ponto não tem magia nenhuma, é pura evolução de uma classe trabalhadora altamente especializada. Mas aqui eu preciso fazer a pergunta que não quer calar. Eu entendo a parte de cortar pedras, viajar pela Europa e construir o teto de uma catedral gótica. É super prático. Mas como que um grupo de trabalhadores manuais, de repente, começa a atrair aristocratas e filósofos? Essa é a grande charada. Como que a história sai de construtores de pontes para pessoas em salas fechadas discutindo moralidade usando aventais de forma simbólica? Isso parece completamente fora da realidade numa sociedade medieval que era tão dividida entre nobres e plebeus. Isso levanta uma questão importante. E é o cerne para entendermos o que a maçonaria se tornou. A resposta não está na pedra. Está no espírito de guilda de novo. Pense na Europa daquela época. As estradas eram muito perigosas. Viajar era um risco de vida gigante. Nossa, uma viagem de 100 quilômetros já era uma aventura cheia de bandidos e sem passaporte. Pois é. Agora imagina que existe uma rede internacional de indivíduos espalhados pelo continente. Uma rede que te oferece abrigo seguro, apoio financeiro em emergências e que usa sistemas de senhas e toques de mão, os famosos grips, para provar que você é de confiança. Ah, entendi. Então o sistema de senhas não era para esconder segredos místicos do universo, era o equivalente medieval a um crachá de identificação corporativo. Exatamente. Era um certificado de antecedentes criminais. A prova de que você era um mestre qualificado num mundo onde não existia banco de dados para consultar. Faz todo sentido. A organização era tão eficiente, oferecia tanta proteção mútua, que pessoas de fora da profissão começaram a ver um valor imenso naquilo. Tipo nobres que precisavam viajar, diplomatas, cientistas. Pensadores, principalmente. As guildas tinham privilégios de livre circulação concedidos por reis e papas. Se um filósofo quisesse debater ideias novas sem ser pego pela Inquisição, a loja maçônica era o lugar perfeito. Então eles começaram a aceitar membros honorários. Pessoas que nunca pegaram num cinzel na vida, mas que traziam proteção política ou dinheiro para a guilda, em troca de participarem dessa rede de livre pensamento. Exato. E, eventualmente, essa balança começa a pesar mais para o lado filosófico. Essa é a grande transição histórica registrada, a passagem da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa. A ferramenta de pedra vira só um símbolo para o aprimoramento do intelecto humano. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a linha do tempo final? Quando que ocorre a virada de chave definitiva? O ápice dessa transição, onde o aspecto operativo praticamente some, atinge seu formato documentado no início do século XVIII. Mais especificamente, com a fundação da primeira grande loja na Inglaterra, em 1717. E foi aí que a instituição assumiu a forma que o público reconhece hoje. E aqui, a história guarda a maior ironia de todas.
que é um verdadeiro balde de água fria em quem ama fábulas. Quando a gente ouve um título pomposo como Grão-Mestre, a nossa imaginação vai direto para filmes de Hollywood, né? Sábios de manto branco em escadarias secretas. Isso. Velhos protegendo pergaminhos em Jerusalém. O nome soa muito místico. Mas, de acordo com os registros, de onde que vem a figura do grão-mestre? Essa é a grande quebra de expectativa que a gente falou. O cargo de grão-mestre é uma invenção inteiramente moderna e inglesa. Foi criado nesse contexto de 1717. Não tem absolutamente nada a ver com o rei Salomão ou com os templários. Era só burocracia. Era a criação de um cargo administrativo para organizar as lojas que agora focavam totalmente em filosofia e precisavam de uma governança centralizada. É quase como se eles tivessem criado o cargo de diretor regional do sindicato e dado um nome muito mais épico, que foi ganhando essa aura mística com o tempo. O que pode chocar quem prefere a fantasia. Mas, e isso é crucial, desmascarar essas lendas não diminui a instituição. Como o pensador romano Cícero dizia, a história é a testemunha do tempo, a luz da verdade e a vida da memória. Na verdade, torna a sobrevivência deles algo muito mais impressionante, né? Expor que a sociedade é fruto do trabalho de construtores reais que sangraram e evoluíram ao longo de mais de 1000 anos dá a ela uma dignidade baseada em fatos e não incredulidade cega. Sem dúvida. É a resiliência inabalável da organização humana. É uma jornada de tirar o fôlego quando a gente limpa o ruído. Uma recapitulação muito rápida do que vimos hoje mostra uma trajetória incrível. Não começou com geometria dos céus, mas com as mentes práticas de construtores na Roma de Numa. Marchou pelas estradas da Europa com as legiões, sobreviveu à queda do Império e ressurgiu com os arquitetos itinerantes de Como no século X. E por criarem uma rede de proteção tão segura, atraíram mentes filosóficas, culminando na maçonaria especulativa da Inglaterra no século XVIII, com seus títulos burocráticos modernos, tipo de grão-mestre. Tudo rastreável em papel e pedra. A fundação que procurávamos estava lá o tempo todo, só escondida sobre lendas inventadas. E isso deixa uma faísca maravilhosa para a gente pensar. Se a força por trás dessa sociedade não foi um segredo mágico ou um tesouro, mas sim o simples e indestrutível espírito de guilda de trabalhadores, quais outras instituições comuns de hoje estão cultivando silenciosamente as sementes do que vai ser a grande lenda do ano 3000?